nas alternadas, mas eu sempre falo que eu divido isso com meus companheiros, sem eles isso não aconteceria, mas realmente estou muito feliz. O que representa esse título para vocês, início de temporada e diante de um rival tão forte? Tudo, eu acho que a gente treinou muito, dedicou muito, às vezes aparece só a gente aqui sendo campeão, a gente brincando, se divertindo, mas durante a semana a gente treina bastante, dedica bastante, não só em campo, mas também fora para poder estar sempre bem. Então foi um título muito merecido e eu acho que o melhor time venceu. Agora você é de fato o maior artilheiro, 74 gols, o artilheiro do Flamengo no século XXI, passou o Renato Abreu, isso é bacana para você? Muito, né? Realmente é uma marca expressiva, estou muito feliz, divido com meus companheiros que fazem a bola chegar até mim, aos goleiros que treinam muito comigo durante a semana. Então, fico muito feliz, um jogador como o Renato Abreu também ser batido é muito legal, porque eu joguei junto com ele no Santos e com tão pouca idade bater esse recorde, como eu falei ali agora, espero bater mais. Valeu, tá aí o Gabi, Luiz, artilheiro do século no Flamengo. É o meu maior prazer. E a premiação do Palmeiras continua, passando aqui o Gabriel Menino. PVC, falando novamente do jogo. Palmeiras do segundo tempo, com os meninos, foi melhor que o Palmeiras do primeiro? Foi melhor. O Danilo e o Gabriel Menino mudaram o sistema de marcação, acertaram o sistema de marcação. Havia muita dificuldade do Felipe Melo e do Zé Rafael quando os meias do Flamengo entravam às costas dos volantes e exploravam aquele espaço com muita sabedoria. O Gabriel Menino tem uma leitura de jogo impressionante para a idade dele. E o Danilo fez uma partida monstruosa. Foi dele, por exemplo, o passe pro Rony, que sofreu o pênalti. Faltou pro Danilo só a tranquilidade na hora da cobrança do pênalti, que daria ao Palmeiras o título se ele convertesse. Você viu o Gabriel Veron? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Gustavo Gomes, já sem a proteção na cabeça. É o meu maior prazer, vê-lo brilhar. Os jogadores vão passando 1 a 1. Aí o Wesley. Medalhas pro vice-campeão, medalhas pro Palmeiras. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Arregado e me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção. Aí a medalha do zagueiro Luan. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cortado. É o ai Jesus. Se firma cada vez mais PVC como um comandante, como uma referência técnica no time. Artilheiro do time na era Abel Ferreira, o melhor jogador do Palmeiras no jogo de hoje, autor dos 2 gols, está no momento brilhante, Rafael Veiga. Medalha para o Patrick de Paula. Luiz. Vamos mais uma vez ao campo com o André Barroso. Ouvi aqui o Arrascaeta, que já está aqui com o prêmio de craque do jogo. Que jogo disputado, hein, Arrasca? Não, um jogo muito difícil, o time dele é muito qualificado. No segundo tempo baixamos um pouquinho a intensidade, depois tomamos um gol aí faltando poucos minutos, mas a gente tem um grande goleiro, demonstrou mais uma vez hoje o Diego, então a gente sai muito feliz. Em algum momento você achou que estava perdido ali na disputa de pênaltis? Não, a gente acredita muito, como falei nele, é um grande pegador de pênalti, né? Então tinha ficado um pouquinho difícil por como se deu a tanda de pênalti, mas ele demonstrou mais uma vez que é um dos melhores. O Flamengo já começou bem com um título, o que dá para esperar do time para essa temporada? A gente tem que ver o jogo de hoje, sacar as coisas positivas, não tão bom também, corrigir, melhorar, seguir sendo humilde até agora. A gente tem logrado coisa importante, mas ainda tem muito pela frente. Obrigado, Arrascaeta, Luiz. Grande atuação do Arrascaeta. Eu estou de acordo com a eleição de melhor do jogo. A movimentação às costas dos volantes fez muita diferença. Começa o Flamengo a transformar a partida a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, 15 minutos do primeiro tempo ainda, com essa movimentação às costas dos volantes e com o Bruno Henrique aparecendo próximo do Gabigol. E foi achando espaço, foi construindo espaço, muito em função da Arrascaeta, que recupera a bola do primeiro gol e que faz o segundo no finalzinho da primeira etapa. O Abel Ferreira, que também não foi bem hoje não, hein? O Abel Ferreira recebeu o cartão vermelho merecidamente e atrapalha. É sempre importante ter o treinador em paz na beira do campo. Roque, qual é a sua análise em relação à expulsão do Abel?
Eu acho que foi justa, né? Justamente porque o Adem fez todos os passos, né? Foi lá, falou com ele, depois deu o cartão amarelo e depois deu o vermelho. Eu acho que o Abel ele chegou de uma forma no Brasil, né? Até porque vindo da Europa, mais respeitoso com a arbitragem, mas depois viu que aqui, de certa forma, o ambiente é esse, né? Se fala muito com o árbitro, se reclama muito, isso é ruim para o jogo. E eu acho que ele excedeu. Acho que vale dar um toque nele, de que é normal aqui no Brasil se falar um pouco mais do que na Europa, sim, mas não pode exceder. E justamente eu acho assim, que num jogo como esse, quando você não tem o treinador ali no banco, ou o treinador está muito exaltado, isso de certa forma também prejudica a equipe. Aí o presidente Maurício Gagliotti, o presidente do Palmeiras. Vem aí o time do Flamengo, Ana Thaís Matos, Felipe Luiz, puxa a fila. Do primeiro tempo aí da partida, né? O Felipe Luiz jogou muito, depois já o Arrascaeta foi aos poucos dominando ali o jogo e se tornou de fato o melhor jogador da partida. E eu acho que é interessante a gente falar sobre o trabalho do Rogério, né? Porque se fala muito que individualmente o Flamengo se supera e que você não vê ainda a marca do trabalho do Rogério. Eu acho que isso é uma construção diária, não acontece de uma hora para outra. A principal marca até agora é a movimentação do William Arão. Mas hoje eu acho que a leitura que ele fez da principal fragilidade apresentada pelo Palmeiras até agora, com a movimentação do Bruno Henrique e do Arrascaeta, acho que também a gente pode colocar um pouco aí na marca do Rogério, né, na assinatura do Rogério, porque se teve uma forma do Flamengo equilibrar e ficar até melhor no jogo durante o primeiro tempo, foi por conta dessa leitura tática e de explorar essa fragilidade que o Palmeiras já vinha apresentando, né, ou na verdade apresentou no meio de semana. Então ficou justa a eleição de melhor do jogo, mas gostaria de destacar aí um pouco também o trabalho do Rogério e das críticas que ele sofreu, né, no ano passado, e que ele ainda vai demorar para ele se livrar dessas críticas, porque o futebol brasileiro quer que ele dê a resposta imediata. E não só resposta com títulos, mas com atuação. Eu acho que hoje ele conseguiu mostrar um pouquinho do repertório dele como técnico também. Medalha aí pro Léo Pereira. O William Arão recebendo a sua medalha, conversando aqui com o Rogério Caboclo. Flamengo bicampeão da Supercopa. Ano passado, quando foi campeão da Supercopa, o técnico era Jorge Jesus. Das 4 edições de Supercopa, o Flamengo participou de 3. A Supercopa do Brasil nasceu em 1990, com o título do Grêmio contra o Vasco, o Grêmio campeão da Copa do Brasil de 89, o Vasco campeão brasileiro de 19. Aqueles 2 jogos foram válidos pela Supercopa do Brasil e pela Copa Libertadores, valia para os 2 torneios. Depois, pela primeira vez, um torneio com jogo único no Morumbi, o Corinthians venceu o Flamengo, o Corinthians campeão brasileiro de 90, o Flamengo campeão da Copa do Brasil de 90, o Corinthians venceu por 1-0 o gol do Neto. E depois essas 2 edições. Então, nas 3 edições de um jogo só, o Flamengo estava presente. Medalha para o Hugo Moura. Você acompanhando a premiação. Rodrigo Muniz, um pedido estava emprestado ao Curitiba ano passado. O Rogério Ceni pediu a volta do Rodrigo Muniz. São as medalhas para os jogadores do Flamengo. João Gomes entrou no jogo, bateu pênalti. Os campeões vão recebendo suas medalhas nesse momento. Tá aí Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo. Seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção do coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas aqui a ginga do Mateuzinho. Hugo. eu teria um desgosto profundo. O Flamengo tem um goleiro muito promissor e é interessante essa transição. É um jogo interessante renovar com o Diego Alves, por exemplo, o PVC. Cada quilometragem para o Hugo. 1-2 anos ali numa transição, acompanhando o trabalho, aprendendo com o Diego. 2020 muito pressionado por erro e saída de bola. É bom para ele também ter a tranquilidade e a convivência com o Diego Alves. Conviver com o mais experiente vai ajudá-lo a ser um goleiro mais maduro depois. Medalha para Bruno Viana. Seja na terra,
Thaís Matos, o Flamengo pensando na sequência da temporada, o Flamengo precisa ou deveria buscar reforços ou sobra, tem o melhor elenco ainda no futebol brasileiro? Acho que o Rogério pode olhar também com carinho para a base do Flamengo, né? Como ele tem feito aí nessa chegada dele, principalmente para o reserva do Diego, né? Para esse jogador ali, esse primeiro volante, entre aspas, né? Que a gente nem considera isso mais no time do Flamengo, mas eu acho que vale ficar de olho nessa posição, né? Principalmente pela questão física do Diego. Acho que pode ser algo para se pensar aí no decorrer da temporada. Tem bons nomes na base, mas eu acho que vale ficar de olho aí como que vai acontecer esse amadurecimento, porque ele vai precisar, né? Esse ano vai ser uma temporada mais intensa do que a outra ainda, né? Mesmo com essa pausa que deu para alguns titulares antes do início da temporada, mas eu acho que vale pensar especificamente nessa posição, se é que a gente pode falar alguma coisa desse grande elenco do Flamengo. Aí, Arrascaeta, temos também um grande elenco no Palmeiras, temos um Grêmio se reforçando, um Atlético Mineiro, uma temporada que promete. Você diria que promete mais equilíbrio, Ana Thaís? Dá pra pensar nesses termos? Sim, com os times que investiram muito, mas também com times que vêm com o jeito de jogar, forma de jogar muito bem definida, né? Como são casos dos times que estão no Nordeste, né? Como é o caso do Ceará. A gente tem os times com bons investimentos, como você já citou, mas a gente tem bom nível técnico também fora, né, desses grandes investimentos, ou, né, no dentro da realidade de cada time, porque o Ceará também é um time que investiu bastante dentro da sua realidade. Acho que a gente tem tudo para ter um grande campeonato brasileiro e uma ótima temporada, apesar do desgaste do calendário, que para mim vai ser uma marca aí dessa temporada. Torcedores do Flamengo e do Palmeiras, tudo da Supercopa já já. Com o Barreto no Troca de Passe. Uma vez Flamengo. Esse recuo, Ana Thaís, de certa forma, marca uma reinvenção do Diego? Eu pelo menos esperava muito que algum técnico fizesse isso com ele, né? Depende muito da questão física pro Diego render nessa posição, e eu acho que ele ganhou a confiança do Rogério e foi uma troca de confianças, né? O Rogério apostou muito nessa troca de confiança e ele deu o retorno jogando nessa posição. Acho que assim, um bom ponto pro Diego se reinventar dentro do time do Flamengo. O Flamengo vai erguer o troféu. Diego Alves chama Diego Ribas. Os dois estão com a braçadeira nesse momento. Flamengo ganha mais uma vez a Supercopa. O Flamengo é bicampeão da Supercopa. Venceu ano passado o Atlético Paranaense, batizando o Palmeiras. Flamengo, campeão. Flamengo, bicampeão da Supercopa.
Muito obrigado a você, a Ana Thaís Matos, ao Paulo Vinícius Coelho. Estamos começando esta edição do Troca de... Uma vez Flamengo, Esse recuo, Ana Thaís, de certa forma, marca uma reinvenção do Diego. eu hei de ser. Eu, pelo menos, esperava muito que algum técnico fizesse isso com ele, né? Depende muito da questão física pro Diego render nessa posição, e eu acho que ele ganhou a confiança do Rogério, e foi uma troca de confianças, né? O Rogério apostou muito nessa troca de confiança e ele deu o retorno jogando nessa posição. Acho que, assim, um bom ponto pro Diego se reinventar dentro do time do Flamengo. O Flamengo vai erguer o troféu. Diego Alves chama Diego Ribas. Os dois estão com a braçadeira nesse momento. Flamengo ganha mais uma vez a Supercopa. O Flamengo é bicampeão da Supercopa. Venceu ano passado o Atlético Paranaense, bate esse ano o Palmeiras. Flamengo, campeão. Flamengo, bi.